Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre angiologia, né? Sobre esse módulo 4. A angiologia é o estudo, né, teológico que vai estudar os anjos, as suas classes, as suas ordens. E essa doutrina, meus queridos, ela tem que ser estudada dentro da nossa sociedade. Só que o que é desafiador dentro desse estudo de angiologia? Não sair das margens da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Porque além de ser um assunto muito debatido, muito leva para outros caminhos, muitas heresias têm se levantado, muitas polêmicas dentro desse estudo da angiologia. E eles rumam alguns textos paralelos, pegam outros livros apócrifos, e tentam trazer uma doutrina de anjos a qual não tem margem bíblica nenhuma sobre essa questão. Essa doutrina, ela continua ainda sendo alvo de muitas distorções, de muitas heresias. E o que eu convido você é ir somente para um livro, que é a Palavra de Deus, onde nós temos algumas bases bíblicas trazendo de acordo de alguns seres angelicais que tem dentro da Palavra de Deus. Igual exemplo, nós temos o diabo, que era um anjo, nós temos Miguel, nós temos Gabriel. Além disso daí, já temos que parar para pensar. É um assunto muito distorcido, mas o convite temos que ter uma referência. Qual referência? A Bíblia Sagrada. E esse é o foco. Eu vou dar um exemplo claro. Alguns estudiosos, tem até um pastor muito famoso aí, hoje ele é deputado, que fala que o diabo era um ser de louvor, que compunha música para Deus, descia na terra e tocava seus instrumentos, e Deus tirou aquela adoração dele e colocou em nós, somos seres humanos, através de quando ele sopra nas narinas. Essa teologia feliciana aí é uma pura heresia, não temos base nenhuma bíblica para falar essa situação. E, infelizmente, tem muitos pentecostais, tem muitos ministérios que adotaram essa ideia dele sobre essa heresia, que ele era um anjo, ele andava, suas roupas faziam barulho e tal. Não temos nenhuma referência com isso. E muitos têm usado isso de plataformas e pregado até dentro da igreja sobre essa heresia. Por isso que nós temos que ter uma referência única, a palavra de Deus, a Bíblia, né? E as funções são essenciais, como mensageiros, guerreiros espirituais, adoradores e protetores dos filhos de Deus. A angiologia, meus queridos, nada mais, nada menos do que o estudo da palavra de Deus. A doutrina dos anjos na Bíblia, que é chamada de angiologia, que é o elo de duas palavras, ângelos, né, que significa mensageiro ou enviado, e logia, que é discurso, tratado ou estudo. E forma essa palavra angeologia. Anjos são seres espirituais criados por Deus, capacidade moral e intelectual para desenvolver um papel específico em seu plano divino. Eles podem ser invisíveis e também pode se manifestar de uma forma visível. A palavra anjo significa mensageiro, né? E nós vemos que tem 4 classes, são 4 classes que nós temos dentro do estudo da angiologia, né? Nós vemos dentro da palavra de Deus, que é o arcanjo, serafins, querubins e anjos. São as 4 classes. E o que nós temos que entender, quem criou os anjos? Os anjos foram criados por Deus, está em Colossenses 1,16, você vai ler esse texto. O anjo ele tem livre de escolha? Claro que tem, igual nós seres humanos. Os anjos têm tanto livre de escolha, o livre-arbítrio, melhor dizendo, que Satanás queria ser melhor do que Deus, ele escolheu essa. E também a terça parte caiu com ele, né? Está em Judas capítulo 1,6. Leia esse texto com muito cuidado, eu convido você a ler. Judas só tem um livro, né? Leia ele com cuidado. Eles são nossos conservos, são servos de Deus, como cada um de nós também seres humanos, e eles não têm definições de sexo, são assexuados, está em Mateus capítulo 22,
versículo 30. Dentro dessa classificação de anjos, nós temos o arcanjo, que é o primeiro nível hierárquico da estrutura organizacional dos anjos. Ele é um administrador e protetor, e tem um papel fundamental no comando do exército de Deus contra as forças satânicas por ocasião de uma grande batalha celestial. Vocês lembram lá, se não me falha a memória, o livro de Judas, aonde o arcanjo Miguel guerreou contra Satanás para que ele não pegasse o corpo de Moisés? Por quê? Porque se ele pegasse, meus queridos, Moisés ia ser Jesus, que eles iriam idolatrar aquele corpo de uma certa forma, que ia causar um caos dentro do cristianismo. Nós temos os serafins, que esses são os da parte de louvor, né? Vamos dizer assim, encarregados pela adoração. Nós vemos em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 7. E nós temos também os querubins, né? Que são encarregados para guardar diretamente, os que estão ligados diretamente ao trono de Deus. Sua missão principal é guardar o trono do Senhor contra a presença de outros seres celestiais. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 24, e Hebreus 9, 5. E tem os anjos, né, que são encarregados de realizar missões guardadas pelo Senhor a favor dos homens, né? Eles são invisíveis e também pode aparecer encarnados e muitas vezes até mesmo percebido com os homens. Deixa eu contar uma história aqui. Uma vez eu estava vindo de Rio Verde, era de noite, estava vindo no curso de teologia, quando eu fazia seminário, daqui lá dá 90 quilômetros, e eu estava no carro assim, a média de 90, 100 por hora, é só uma experiência, e eu estava dirigindo, estava com o som do carro um pouco alto ali, já era tarde, e veio uma voz assim na minha cabeça, igual eu estava ouvindo no rádio: pega a faixa da esquerda. Eu estava na faixa da direita. E automaticamente eu peguei o carro, fui puxando para a faixa da esquerda, andei mais ou menos uns 200, 300 metros, tinha um pedaço de uma campana de caminhão, um ferro grande. Aquilo ia pegar no carro e ia causar um acidente gravíssimo, ia acabar com o carro. Ou seja, quem que foi aquela voz? Aquilo ali foi de um anjo. É claro que Deus dá ordem para eles, como diz o Salmo 91, para que os anjos guardem e nos livre dos maus caminhos, né? Deus dá ordem que anjos acampem ao nosso derredor. O salmista escreve isso também, né? E eles são encontrados, muitas vezes percebidos aos homens. Nós vemos em Gênesis 19, versículo 4 e 5. Para vocês terem a ideia da questão da heresia dentro do estudo de angiologia, dentro daquela teologia daquele pastor famoso aí, que hoje é deputado, né? Ele fala que os anjos eram da ordem dos serafins e tal, porque suas roupas, Jesus usa muito aquele texto ali se não me falha, Jeremias ou Isaías, não me lembro, recordo o texto. Olha, tanto que isso é sem lógica, fora da casinha. Não existe nenhuma referência bíblica para falar de quais são as ordens do Satanás, do diabo. Não existe nenhuma referência, irmãos, nenhuma. O que nós temos por entender, alguns falam que pode ser de ordem de querubins, outros falam que pode ser da ordem de serafins, mas não tem como bater o martelo e fechar isso daí. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado com essa questão. Alguns estudiosos falam que são querubins, outros já falam que são serafins, mas qual que é? Não sei. A Bíblia não dá base para isso. Se fosse para me colocar eu ficaria dentro da questão dos querubins. Se fosse para mim olhar, dentro de algumas visões que eu tenho. Mas é um detalhe que não dá para bater. É igual a questão do povo pegar aquela cultura que isso foi criada na Igreja Apostólica Romana, ali mais ou menos no século 17. É sobre a questão do nome Lúcifer. Pega sua Bíblia aí, caça esse nome Lúcifer, vê se tem, depois você comenta. A única tradução que tem a palavra Lúcifer, que é a junção de duas palavras, anjo de luz, na Bíblia Vulgata, que é a Bíblia dos católicos, dos estudiosos dali da Igreja Catolicista. Ou seja, é a única Bíblia na face da terra que fala do nome de Satanás como Lúcifer. É mais uma questão que a gente vê, que a gente tem que ter o conhecimento para não entrar nessas questões. Mas é o diabo, dragão, serpente. Lúcifer não vai mudar nada também na nossa questão soreteliológica da salvação, mas não tem apenas uma tradução que tem o meu conhecimento, que é a Bíblia Vulgata. Por isso que a gente tem que ter um certo cuidado dessas questões e conhecer mesmo a palavra de Deus e não sair fora. Tudo que a gente for fazer dentro da área da angiologia tem que ter uma base. Qual base que é?
a palavra de Deus. Igual uma outra questão de cultura que a gente aprende lá muito tempo atrás, hoje aprendi de outra forma, sobre que o diabo, quando ele foi lançado, teve uma guerra no céu, aquela coisa cósmica tal ali, e você acha que Deus vai perder tempo, irmãos, de guerrear com o diabo, gente? Ele só olhou, firmou, imagino eu, e olhou para baixo, ele caiu, e a terça parte. E aí tem uns outros desses também criados dentro da doutrina católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, que os dinossauros foram extintos de quando o diabo caiu na Terra. Tem até aquela novela Gênesis que figura essa situação aí. Alguns veem, eu não assisto isso aí, mas a gente sempre vê um comentando o outro, aí a gente dá uma assistida para ver, né? Irmãos, isso não tem base bíblica nenhuma. Que o diabo, quando Deus lançou ele na Terra, que ele causou um caos na Terra, que foram extintos todos os dinossauros, e a terça parte dos anjos. Foi meteoro em forma de demônios ali e de diabo que destruiu todos os dinossauros. Mas dinossauros existem, irmão, isso aí é inquestionável, existiram, né? Isso é mais uma cultura que a gente aprende errado da angeologia, por falta de Bíblia, por falta de conhecimento e de aprofundar. Aí você fala, pastor, mas eles eram grandes mesmo, então como que os dinossauros foram extintos? Dentro das pesquisas, meus irmãos, principalmente arqueológicas, eles foram extintos no dilúvio. Você vê, já tem uma razão, já tem uma lógica, né? Do que anjo cair do céu e extinguiu a terça, acabou com os dinossauros e tal. Isso é uma cultura da Igreja Católica Apostólica Romana, aproximadamente século XVII, XVIII, não me lembro a data, que a igreja adota isso como plataforma até mesmo de ministério. Se alguém falar, não, os dinossauros foram extintos por causa da queda ali, do diabo tal, dentro que estudou na angeologia tal, mas é um fundamento sem Bíblia, pede para te provar na Bíblia. Versículos bíblicos, irmãos, existem muitos conhecimentos, culturas, mas a Bíblia é o nosso manual de referência. Por isso nós não podemos sair desse conceito, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.